Entre 1989 e 2003, dezenas de meninos desapareceram nas cidades de Altamira, no Pará, e em São Luís, no Maranhão. Esses casos ficaram conhecidos pela extrema violência aplicada às vítimas, que eram crianças entre 8 e 15 anos. A maioria nunca voltou para casa e aqueles que foram encontrados apresentavam sinais de abuso sexual, tortura severa e emasculação, o que gerou grande pânico e comoção social nas regiões afetadas. A pressão de mídia e de movimentos sociais exacerbou a situação, criando um ambiente de intensa politização que interferiu negativamente na condução das investigações. Entre os acusados estavam médicos locais, policiais militares e figuras de destaque na comunidade, cujas reputações foram severamente prejudicadas pelas acusações infundadas. As investigações também sofreram com a precariedade das condições policiais e a falta de recursos tecnológicos, o que dificultou a coleta adequada de evidências. Alguns suspeitos foram submetidos à tortura e outros tipos de abusos. Mais tarde, ficou evidente que não havia nenhum laudo ou evidência técnica que pudesse vincular esses indivíduos às mortes de extrema brutalidade. O caso dos emasculados de Altamira pode-se dizer que é um caso de violência, né, onde inúmeras crianças, todos do sexo masculino, foram vítimas de tentativas de assassinato e assassinatos em Altamira, que fica a mais ou menos 900 quilômetros da capital do Pará, cidade de Belém. Então, entre os anos de 1989 a 1993, ocorreu uma série de assassinatos. Não só assassinatos, mas desaparecimentos e tentativas de homicídio. E todos esses eventos de violência, eles tinham um símbolo em comum, que era a emasculação, a prática da emasculação, um termo médico, designado por profissionais que atenderam essas primeiras vítimas e procuraram chamar a violência de emasculação. Emasculação porque até então o que se conhecia era o termo utilizado para os animais, né? Castração. Então a emasculação ela é a retirada total de órgãos genitais e testículos. Isso ocorreu entre esses anos, né? Com aproximadamente entre 16 e 23 meninas. Esse caso é um caso interessante sob dois aspectos, né? Que é o aspecto das lesões das vítimas. Então, a característica de emasculação das vítimas, a violência sexual e a intensa violência produzida sobre as vítimas, o que nos remete a um determinado perfil de agressor, né, que é o psicopata sádico, aquele sujeito que obtém prazer da dor das suas vítimas. Então, a agressão, o foco na genitália tem uma natureza evidentemente sexual, mas é o conjunto da obra que satisfaz o agressor. Então, a primeira coisa que chama atenção é o padrão das lesões. A emasculação se repetiu em todas as vítimas que foram encontradas. Ao mesmo tempo, as demais lesões também se repetiram em todas as vítimas encontradas no Pará. O que modifica ao longo do tempo? Que as primeiras vítimas são encontradas vivas e as vítimas seguintes já não mais. Ou pelo menos aquelas que nós temos identificadas como desaparecidas primeiro e que foram encontradas vivas. Então há também uma característica
bastante bem reconhecida nesse perfil, que é um escalamento da agressão e da violência, que pode se dar por características cada vez a exacerbação do sadismo do agressor, ou pode se dar pela tentativa de ocultar seu próprio crime. Eventualmente, isso fica muito difícil de definir apenas analisando os corpos. Mas o padrão é emasculação, tortura, a inflição de intensa dor nas vítimas, todas elas crianças. Essas violências ocorriam porque as crianças e adolescentes eram levados a locais ermos, né? Eram levados a locais isolados, geralmente em meio a um matagal, onde ninguém poderia ver, visualizar o que estava acontecendo, e eram deixadas na mata à própria sorte. Os sobreviventes, eles desmaiavam, obviamente, acredito que pela dor, né? E relatam que acordavam já machucados, feridos, buscando ajuda. As vítimas assassinadas já eram encontradas, geralmente dias após, em estado de decomposição. Apesar de que houveram algumas crianças que não tiveram retirada total, tiveram retirada parcial ou tiveram uma lesão no pênis, né? Ou existem alguns laudos de crianças que foram feridas no pênis. Inclusive, um desses sobreviventes, ele é um sobrevivente que não foi emasculado totalmente. Então, a gente pode trabalhar com classificações de emasculação total, emasculação não total ou lesão. Algumas características de reação vital, e nós teremos reação vital até alguns minutos depois da morte, algumas características de reação vital são perceptíveis a olho nu. Então, há um padrão de sangramento no local, há uma retração, uma trombose dos vasos que foram cortados, há uma reação inflamatória incipiente que se dá naqueles tecidos que foram lesionados, e isso, dependendo do tempo transcorrido, por exemplo, a reação inflamatória, ela requer um pouco mais de tempo para que ela fique visível ao olho nu, pode ser identificado, então, macroscopicamente durante o exame. Mas o ideal é que, independentemente do que o perito veja naquele exame, que ele colete material dos bordos da incisão, dos bordos de corte, para envio para o laboratório para exame microscópico. Porque o exame microscópico é que consegue nos dizer se há infiltração hemorrágica nos tecidos, se houve processo inicial de coagulação de sangue naqueles tecidos que seja característico de uma reação vital, se houve a migração de células inflamatórias para aquele local que não necessariamente são visíveis a olho nu. Então, nós temos os achados macroscópicos que devem ser corroborados, né, ou aprofundados, se macroscopicamente eu não vejo nada, pelo exame microscópico. Infelizmente, isso não foi feito na época. O que foi feito foi basicamente o exame macroscópico, e infelizmente ainda é uma prática pouco comum no nosso meio de que bordos de tecido sejam coletados e enviados para o patologista fazer o exame microscópico, que isso é fundamental para que a gente determine se isso se deu naquele intervalo. Veja, se nós estamos falando de um intervalo perimortem, muitas vezes nós vamos cair numa zona cinzenta em que nós não conseguimos definir claramente, mesmo que haja reação, de que aquele indivíduo sofreu a lesão em vida. Porque se ele poderia sofrer a lesão 15 minutos depois de morto e ter a mesma reação, que é o intervalo perimortem, né, eu não vou conseguir definir claramente isso. Mas muitas vezes a reação vital, ela é de tal magnitude, ela é tão exuberante, que ela me permite, com algum grau de confiabilidade, dizer que a vítima estava viva e que nós estamos, inclusive, antecedendo o intervalo perimortem, que nós estamos numa etapa de vítima viva. E eu diria que há uma grande chance de que os meninos tenham sido emasculados ainda vivos e mortos depois.
As vítimas serem crianças pobres e periféricas, negligenciadas pelo Estado, sem sequer ter registro civil ou acesso à justiça, abre espaço para debates sociais profundos. Algumas vítimas foram sedadas, né? Eu acredito em solventes voláteis que têm essa capacidade de deprimir rapidamente o sistema nervoso central, né? Entra na pequena circulação, então é pulmão, coração, daí sobe para as carótidas no cérebro. Né? Esses solventes, como o éter, como o clorofórmio, eles são altamente solúveis em lipídios. Né? Então, o sistema nervoso central é rico em lipídios, passa a barreira hematoencefálica, interfere no funcionamento do neurônio, rebaixa, tontura, torpor, perda de consciência. As primeiras vítimas, elas sobreviveram à emasculação. Porém, não era suficiente. Não é? Como todo serial killer, como todo agressor em série, essa crueldade, essa brutalidade, ela vai aumentando cada vez mais. Não existe isso do criminoso ficar mais bonzinho, de ficar mais brando. Pelo contrário, cada vez ele precisa produzir mais sofrimento, ele precisa de mais crueldade, de mais requintes para obter o mesmo prazer, o prazer sádico dele. Então, depois dessas vítimas que sobreviveram, ele começou a matar as outras. Então, ao longo do encontro dos corpos, a gente vai vendo que essas crianças eram cada vez mais torturadas, sofriam violência sexual cada vez mais cruéis, mais requintadas do ponto de vista sádico. Não é ao ponto da gente chegar em um dos corpos, ter os olhos arrancados, os punhos dilacerados, uma emasculação completa. Não é? Algumas vítimas tiveram seus genitais arrancados a dentadas, arrancados ou mutilados. Então, cada vez mais, os crimes mais cruéis, mais graves. Sem contar aqueles que a gente não sabe o que aconteceu. Houveram equipes que saíram de Belém e foram para Altamira para investigar, equipes da Polícia Civil, inicialmente. E essas equipes da Polícia Civil, elas precisavam conversar com a população sobre o que se sabia, os boatos, os rumores, o que achavam que estava acontecendo. Houveram pessoas que foram presas e mortas pela polícia, vítimas de espancamento que não tinham nada a ver com o caso. Então é o caso do senhor Rotílio do Rosário, que era um mendigo, né? Ele vivia como um mendigo, era um transeunte em Altamira. E ele era alcoólatra, tinha problemas com alcoolismo, tinha sérios problemas com brigas, envolvimentos com estupro. Então, assim, quando essas equipes policiais chegaram ali para investigar os crimes dessas crianças, eles olhavam esses elementos. O que na antropologia e na sociologia a gente chama de os desviantes, né? Olhava-se quem é que pode estar cometendo esse crime, entendeu? Quem é que é capaz de fazer isso com um menino, com uma criança. E aí foi o momento em que ele foi preso, houve toda uma movimentação de que ele era o monstro de Altamira, mas na verdade não era. E não era porque morreu dentro do quartel da Polícia Militar de Altamira e, assim, dias depois, outro crime do mesmo modus operandi ocorria. Foi então que as investigações continuaram. O primeiro acusado por esses crimes chama-se Amailton Madeira Gomes. E, à época, era um rapaz de 22 anos de idade, filho de um fazendeiro e comerciante local. E o Amailton, ele era visto na sociedade altamirense como uma pessoa de posses, porque o pai era rico, era fazendeiro, e ele trabalhava também na loja do pai. O pai tinha uma loja, tinha um posto de gasolina. O Amailton estudava em Belém, então estudou em boas escolas em Belém, aprendeu inglês, viajava para fora do país. Então a família tinha condições de manter o Amailton diferente daquela realidade ali de Altamira. E o Amailton foi o primeiro a ser acusado por esses crimes, e é curioso que o primeiro volume do processo dos emasculados fala muito sobre o Amailton, né? O meu trabalho acadêmico fala sobre o Amailton porque foram utilizadas algumas categorias para classificá-lo como o provável assassino, que são categorias que hoje nós devemos
refletia acerca dessa discriminação, desses preconceitos. Dizia-se que o Amailton era gay e por isso tinha condições para realizar esses crimes, né? Ou seja, por um fetiche, uma tara sexual. Dizia-se que o Amailton praticava rituais satânicos, era usuário de drogas, né? E todas essas informações foram trazidas ao processo. Se você ler o processo, você vai encontrar elementos que classificam o Amailton como essa pessoa desviante, imoral e que era capaz de praticar emasculações em crianças. Se tu me perguntares se haviam provas contra o Amailton, eu vou te dizer que as provas eram indícios. O porquê o Amailton foi indiciado como acusado por esses crimes. Encontraram na casa dele livros tipo As Brumas de Ávalo, A Erva do Diabo, do Carlos Castaneda. Outros livros que tinham na capa a palavra magia, uma história da magia. E aí, por isso, já disseram que ele tinha em sua casa livros satânicos. São coisas bastante absurdas, assim, né? Alguns vídeos pornográficos de gays, e aí também já caracterizaram ele dessa maneira, né? E houveram outros indícios, houveram alguns depoimentos de pessoas que diziam que viram o Amailton em locais próximos ao corpo, da onde a criança era encontrada, que o Amailton, toda vez que uma criança era vítima desses crimes, ele viajava da cidade, inclusive numa das ocasiões em que um primo dele foi assassinado, o Jaenes da Silva Pessoa, em outubro de 92. No dia seguinte, ele saiu da cidade de moto e foi fazer uma viagem, né? E aí um dos depoimentos diz que encontrou o Amailton na balsa já viajando, e aí o Amailton disse: olha, não fala para ninguém que eu tô viajando porque a barra tá pesada em Altamira. E aí esse foi um dos grandes indícios de por que começaram a investigar ele. Então o Amailton foi o primeiro investigado. No ano de 93, mais 3 pessoas, na verdade 4 pessoas, foram indiciadas por esses crimes. 2 médicos da cidade, que moravam na cidade, Dr. Anísio Ferreira de Souza, Dr. Césio Flávio Caldas Brandão, um ex-policial militar chamado Carlos Alberto Santos de Lima e um outro policial chamado Aldenor Ferreira Cardoso. O Aldenor Ferreira Cardoso, ele nunca foi encontrado. Ele foi uma pessoa que foi supostamente reconhecida pelas vítimas através de fotos, mas ele nunca foi localizado, né? Ele nunca respondeu por esses crimes. O Carlos Alberto Santos de Lima era um ex-policial militar, porque ele já não estava mais na corporação quando ele foi preso. Ele já não morava mais em Altamira, morava no município de Macapá, no estado do Amapá, e lá procurou uma assistente social porque queria requerer que seu filho, que morasse em Altamira, retornasse à guarda dele, porque ele ficou preocupado de que estavam ocorrendo mortes em Altamira. De acordo com essa testemunha, o Carlos Alberto disse que sabia que em Altamira existia um comerciante local que mandava cortar o pênis das crianças. E ele disse tudo isso, de acordo com essa testemunha, ele explicou para ela que era uma trama entre advogados, médicos e empresários locais que mandavam cortar o pênis das crianças. Num determinado momento que ele conta isso para ela, ela começa a querer saber mais e ele diz assim: eu já estou falando demais, não posso dizer o que eu sei. Muito provavelmente ele foi uma das peças que ligaria essas pessoas todas, né? Como se existisse realmente uma organização para esses fins. Quando ele fala em médicos, ele está falando de médicos da cidade, porque acreditava-se que essa retirada do pênis e da bolsa escrotal não era feita de forma amadora, era feita de forma cirúrgica. Muito se fala no início que os cortes das vítimas eram cirúrgicos. Eu discordo porque o que se tem de fotos no processo e nos laudos é que são cortes contundentes, mas não cirúrgicos, né? E cortes contundentes podem ser produzidos por um objeto afiado, qualquer que seja, né? Um corte único, assim, é como se em um único golpe fosse retirado pênis e bolsa escrotal, com uma faca
como se deslizasse a lâmina. E não cirúrgico, porque cirúrgico, quando se tem um corte com bisturi, se faz um pré-desenho, se retira cuidadosamente a pele e tudo mais. Então, há essa divergência. Ainda temos o problema de que não temos laudos de todas as crianças, todas não eram levadas a um IML, não tinha IML em Altamira. Quando a polícia começou a pensar em médicos, houve investigação acerca de médicos. Então, nós chegamos à figura do Dr. Anísio Ferreira de Souza. E existem diversos depoimentos de pessoas que conviviam com esse médico, de que era um médico que não tinha boas práticas da medicina, era um médico espírita, ele tinha isopor com um bolso escrotal de criança dentro do consultório. As mulheres chegavam grávidas de 9 meses e ele operava e não se sabe o que se fazia com o feto, dizia que era gravidez psicológica, entre outras. São diversas situações que levaram a caracterizá-lo como um dos prováveis participantes desse grupo. O outro é o Dr. Césio, que à época era concursado federal, né, da FUNASA, era presidente, diretor do hospital de Altamira da FUNASA, que foi visto por uma testemunha, supostamente visto por uma testemunha, no dia que o Jaenis foi morto, saindo do mato em uma bicicleta com um facão ensanguentado e um saco cheio de sangue. Essa testemunha era um lavrador, tinha 70 e poucos anos de idade, e disse que ali no dia 2 de outubro de 1992, por volta de meio-dia, entre meio-dia e 1h da tarde, ele avistou o Dr. Césio Flávio Caldas Brandão saindo do mato, com uma faca ensanguentada em cima de uma bicicleta. E aí, quando ele leva essa informação à polícia, a polícia faz um levantamento de vários médicos na cidade, e aí quando mostram para ele a imagem, o vídeo do Dr. Césio, ele diz: era esse, eu conheço, é o Dr. Césio. E aí o Dr. Césio é preso nesse ano de 93, junto com o Dr. Anísio e junto com o policial Carlos Alberto. Essa época, o Brasil não tinha tanto entendimento, não que tenha hoje, mas hoje temos um pouco mais de entendimento sobre o comportamento predatório. Naquela época, crianças começaram a aparecer masculadas. E isso era uma novidade para a época, era uma novidade para o cenário policial, para o cenário jurídico, para o cenário jornalístico do país que cobria essas situações, no mínimo, inusitadas. Inusitadas, para não dizer terríveis. Crianças vítimas de uma situação extremamente sádica. Essa situação, esse desenvolvimento, perpassa pela realidade de algumas pessoas. Acreditavam-se naquele momento. Eram algumas pessoas. Quem estava fazendo isso? Então, primeiro, 3 crianças, né, foram atacadas, emasculadas e sobreviveram. E depois, outras crianças apareceram mortas e outras desaparecidas. Então, a polícia, o Ministério Público, a Justiça do Pará entendeu, a partir de testemunhas, de depoimentos, de relatos de sobreviventes, que algumas pessoas, não uma, mas algumas pessoas, entre elas alguns médicos, eram responsáveis pela emasculação. Imagina que nunca ninguém tinha visto uma situação daquela. E começa a encontrar crianças com cortes muito específicos. Associaram imediatamente alguém que tinha amplo domínio da anatomia e depois da própria cirurgia. Então associaram a médicos. O Vandiclay, ele estava em casa com um primo e eles resolveram ir, após o almoço, até um estádio de futebol que existe nessa cidade de Altamira, né? Um estádio de futebol, um estádio de futebol bem pequeno, né? A gente está falando de uma cidade do interior. Eles foram para assistir uma pelada, uma bola. E aí, no caminho, enquanto eles assistiam esse futebol, uma pessoa passou de bicicleta, né, que ele descreve as características dessa pessoa, e convidou um deles, apenas um, para ir caçar papagaio. E papagaio, que a gente fala aqui, existe o papagaio animal, que é o bicho, uma ave, e existe papagaio, que é aquela pipa, que as pessoas brincam, né, de empinar a pipa, que chama aqui de papagaio. Nessa ocasião, ele
ele convidou eles para ir buscar papagaio, né? O bicho. Vão ali, que tem papagaio ali. E ele era uma criança de 9 anos, e aí o outro primo disse que queria ir junto, e aí essa pessoa alegou que não seria possível levar os dois na bicicleta. Então, o Van de Clay montou na bicicleta e foi com ele. O que ele alega é que, num determinado momento, ele pediu para o Van de Clay descer da bicicleta e ir na frente, entrando no mato. E foi o momento em que ele colocou um pano na boca do Van de Clay, um cheiro forte, e o Van de Clay recorda que desmaiou. E só quando acordou já havia ocorrido a violência, né? Já estava emasculado, totalmente despido, ensanguentado, conseguiu andar alguns metros, pediu socorro, foi levado até o hospital e aí iniciou o processo de tratamento dele, conseguiu sobreviver. Mas restou a Valentina de Andrade, né? A Valentina de Andrade foi a última das pessoas a serem acusadas por esses crimes. A Valentina funciona ali, aí nesse sistema de acusações, como a ligação entre todos eles. Não se sabe por que essas pessoas supostamente estão fazendo isso com as crianças, mas se sabe que na cidade de Altamira, em 86, 87, 88, esteve uma mulher paranaense, né, que tinha ligações com a Argentina e com um grupo de pessoas que já estavam sendo investigados lá no caso Evandro e Leandro Bossi, que pertenciam a uma suposta seita chamada Lineamento Universal Superior. Então, a gente já tem uma investigação da Valentina de Andrade correndo lá no estado do Paraná, no ano de 92, e no ano de 93 se descobre que Valentina esteve no Pará. Então, a Valentina esteve no Pará antes das crianças começarem a serem emasculadas. Então, com isso, a polícia, quando descobre que a Valentina esteve no Pará, indicia a Valentina de Andrade como mentora, autora intelectual dessas mortes no Pará, né? De acordo com a tese do Ministério Público, a Valentina de Andrade implantou as bases da seita Lineamento Universal Superior aqui no Pará, e essas pessoas que eu citei, que estavam sendo indiciadas, os médicos, o Amailton, eles eram os que praticavam as orientações da Valentina. Se a gente pensar em Altamira, me parece que o sistema de justiça ali funcionou de uma forma muito ruim, porque não deu aquilo que a sociedade espera após uma investigação. O que a gente espera quando a gente fala, não, esse caso aqui transitou em julgado? É que eu tenha a segurança de que aquela decisão tomada foi a decisão justa. Você não tem isso hoje. Então, quando a gente para pensar o que foi esse caso, um caso injusto. Um caso injusto por diversos fatores. Logo no início, primeiro a gente teve a prisão de uma pessoa chamada Rotílio, mas logo na sequência, depois, passa-se a investigação a entender que o autor daqueles crimes graves, que depois se tornou réu, o Amailton. Então o Amailton se torna ali o autor daqueles fatos, ele é preso em dezembro de 1992. O que você espera que aconteça se você prende aquele que é para todos ali do sistema de justiça, o autor dos fatos? Que não ocorram mais crimes. Enquanto Amailton estava preso, enquanto ele estava ali em prisão preventiva, outras crianças são emasculadas, outras desaparecidas, a gente tem ali homicídio. Como que eu posso ter outros casos se o principal suspeito está ali encarcerado? Porque um dos motivos para a prisão preventiva é justamente a garantia da ordem pública. E aí como é que o sistema de justiça lidou com aquilo? Com uma nova investigação e acaba trazendo outras pessoas como réus desse processo. Passa uma nova denúncia, um aditamento à denúncia, há toda uma nova investigação, e aí um ponto que mostra como a insegurança
dessas investigações? Após o inquérito policial, o que se espera? Que o delegado de polícia faça um relatório do que ele investigou. Não é só o que juntou no processo, mas eu preciso ter um relatório sabendo, olha, fiz essa prova, fiz essa outra prova, entendi que era necessário fazer isso, indiciei essa pessoa. Para a gente entender a lógica do presidente das investigações. O delegado de polícia, ele preside as investigações. Ele tem a autonomia, ele tem a liberdade, a discricionalidade de decidir quais são as melhores condutas a serem tomadas naquela investigação para se chegar à autoria do fato. Isso, ele precisa justificar. Ele justifica isso aonde? No relatório. Não existe no processo. Não está lá. Quando ele conclui as investigações, ali acho que em agosto de 1993, logo na sequência, em setembro, vem um aditamento àquela denúncia inicial, que tinha apenas o Amailton como réu, e aí nós incluímos mais 6 outras pessoas como réus. Quando você me pergunta como é que o sistema de justiça encarou esse caso, acredito que por toda a pressão que tinha da mídia, do governo, pressão internacional, não soube lidar com essa pressão e acabou praticando diversas ilegalidades no meio do caminho. E eu conversava com o superintendente da Polícia Federal, o doutor Sidney Vera Lemos, que um dia isso aí ia chegar, ia cair, como a gente fala no jargão policial, cair no colo da Polícia Federal. Que um dia isso ia acontecer, porque eram crimes muito severos e que rotineiramente acontecia e não tinha um desfecho cabal, continuava acontecendo e não se repetia. E eu apenas fui arrecadando informações nos jornais e tudo que eu podia, mas como era um crime estadual, não era crime federal, né? E isso ficava, não era da alçada a princípio da Polícia Federal. Mas eu como sempre gostei de investigar, eu tinha isso sempre alguma coisa. Quando o superintendente uma vez me chamou e perguntou justamente sobre isso, sobre esses crimes, eu disse a ele que eu tinha alguma coisa já, que estava investigando por conta própria, né? Mas que não tinha nada oficial ainda. E a gente ficou, ele foi me conhecer lá na polícia e a gente ficou trocando ideias, trocando figurinha. Paralelo a isso, o GECOC, o Grupo de Investigação Especial do Ministério Público Estadual, também que era chefiado por um ex-agente da Polícia Federal, que a gente já vinha falando, esse sim, a gente já vinha conversando muito com ele, quando foi criado justamente essa força-tarefa, a partir de 2003. Foi criada essa força-tarefa com todos esses participantes. Mas, assim, a gente investigava de tudo que você possa imaginar, desde seitas satânicas, de questões de tráfico de órgãos, né? De venda de crianças, de tudo. A gente saía para campo para conhecer as famílias, conversar sobre as crianças, saber os hábitos, os locais, o que eles faziam, tudo isso. Porque muitas dessas crianças eram crianças que viviam na rua, outros que vendiam picolé, vendiam pastel, essas coisas na rua. Primeira coisa estabelecida foi que acontecia apenas com meninos, né, crianças do sexo masculino, entre 11 e 15 anos, nessa faixa. No Maranhão, o primeiro caso no qual se atribuiu emasculado para quando a minha equipe assumiu as investigações, certo? Esse leque aí desses casos, que no Maranhão totalizou 19 entre 1990 e 2003, tem uma peculiaridade. Esses casos não foram investigados como sendo um só. Eu acredito que, em razão de que naquela época não existia um método, nenhuma polícia brasileira tinha know-how para identificar um criminoso em série. Então, cada
homicídio ocorrido de 1990 até 2003, tinha seu delegado, sua delegacia, porque tem um bairro, cada bairro tem sua delegacia, ficava ali, tinha um investigado, ele era indiciado, respondia uma ação penal, né? Era condenado ou absolvido, ou tinha um inquérito que não se atribuía a autoria a ninguém, e esse inquérito era arquivado, ficava lá numa gaveta por 10 anos. Tudo isso aconteceu nesses inquéritos, todos eles, nos 19. Qual foi a conclusão final? Esquece aqueles inquéritos. O que é que nós aprendemos com ele? Nós aprendemos que as vítimas tinham determinadas lições, além da masculação em si, as crianças alguns tinham corte de dedo, corte de mamilo, corte de orelha, todas elas foram asfixiadas. Aquelas que já eram adolescentes, já a morte foi violenta, foi com traumatismo craniano, com faca. Pois bem, então tudo isso foi refeito e fizemos uma tabela, um mapazinho com a localização geográfica de todos os corpos, o endereço, coordenada da casa onde a família daquela criança morava, para saber a distância entre o tanto que ela percorreu até onde ela foi morta e até onde ela residia, e com os depoimentos que tinham nos inquéritos que a gente refez da família, contando a história novamente. Essa criança saiu, ela foi fazer o quê? Ela estava vestida com o quê? Tudo que a gente pudesse refazer dessas investigações, a gente fez. Enquanto isso, a gente ficou a cargo da equipe de policiais, fazer o quê? A partir de maio de 2013, acompanhar simultaneamente qualquer comunicação de desaparecimento de crianças com as mesmas características daquelas que residiam dentro daquela área de 4,5 km por 12, onde ocorreu a grande maioria de todos os crimes. Eu tenho o mapa da Ilha de São Luís. Dentro do mapa da Ilha de São Luís, quase no meio daquela ilha, é onde fica o limite dos 4 municípios. E nessa área limítrofe, que era zona rural, ainda é, porque a cidade vem crescendo, já tem bairros ali, né? Mas naquela época era zona rural, sim, verdadeiramente falando. Nessa área da zona rural, dentro de uma faixa de 4,5 km de largura por 12 de altura, foi onde ocorreu todos os crimes. Então, tudo que foi possível você colocar ali na tabela de análise foi feito. Então, a gente disse, olha, não vamos descobrir nada desses crimes aqui. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar para o próximo. O que nós vemos nessas crianças, a partir do que nós sabemos dos relatos de Altamira e das fotografias do Maranhão? Que há uma escalada, né, que passa de deixar meninos vivos para matá-los depois, ela envolve um processo de aprendizado. E o agressor não aprende só a se proteger. Ele não aprende só que, por exemplo, deixar a vítima viva o coloca sob risco de não poder continuar fazendo o que ele vinha fazendo. Ele pode ser identificado, que ele pode ser preso. Mas ele também aprende quais lesões ele quer produzir, como ele quer produzir essas lesões. Ele aprende da mesma forma que um profissional, que um médico treina as suas habilidades cirúrgicas, o agressor treina as suas habilidades de praticar a violência da forma que lhe dá mais prazer. Então, também há um processo de aprendizado nisso. A expectativa é de que as lesões sejam mais grosseiras num primeiro momento. Nós temos uma das crianças que sobrevivem com o escroto arrancado. Então, isso é uma tração, isso é um ato, digamos, mais grosseiro do ponto de vista técnico, né? Pode ter envolvido os dentes do agressor, mas depois ele passa mais claramente a produzir cortes que, se nós comparamos as fotografias, nós vemos que são cortes mais limpos, mas não são cortes profissionais. São cortes que têm uma certa habilidade, mas que não têm conhecimento anatômico e não têm
treinamento e refinamento que se exige, que se espera de um profissional. Dentro desta situação colocada, eles queriam mostrar que a forma como foi feita aquela emasculação, ou como as emasculações foram sendo realizadas nas vítimas, elas teriam que ter sido realizadas por alguém com conhecimento científico para fazer aquilo por causa dos cortes realizados. Os laudos do processo, em lugar nenhum consta uma extrema habilidade de alguém. Não. Poderia ser uma habilidade de qualquer pessoa que conseguisse, com um instrumento afiado e com uma precisão naquele golpe, realizar. Como, por exemplo, um açougueiro. Mas isso é comum, muito comum. Em outros casos, isso também surge. Surge essa discussão relativa. Eu tive caso assim. Ah, não, aquele corte só poderia ter sido feito por alguém com extremo conhecimento técnico, porque senão não conseguiria. E pelo contrário, quando você analisa, você fala, não, peraí, se fosse alguém com conhecimento para aquilo, teria feito o corte de outra forma e não daquele jeito. Se a gente parar para pensar, que médico que faria isso no meio do mato? Naquela circunstância, daquele jeito? Não tem o menor cabimento, não tem a menor condição. Ainda que se pensasse que foi um fato praticado por médicos, tudo bem, que ele não vai fazer na sua clínica. Se é para fazer da forma com técnica, o mínimo de local que ele pudesse fazer isso em perfeitas condições. E não no meio do mato. Muitas vezes no escuro. Volta aquela velha discussão, né? Eu preciso de indícios. Eu preciso ter alguma coisa que me leve a uma outra conclusão, que me chegue ao entender daquela forma, que faça com que, por lógica, eu chegue naquilo. Então eu pego o exame de corpo de delito, aí eu preciso ver o médico que atendeu, eu preciso ver o prontuário daquela vítima que foi escrito por aquele médico, um médico extremamente competente e renomado. E por que precisa ser ainda de um médico extremamente competente e renomado? Porque quando você fala o nome daquela pessoa, o jurado já entende como alguém de autoridade. Porque tudo que você quer demonstrar no júri é autoridade, não é poder. Alguém com conhecimento, alguém com técnica, que fala sobre aquilo que sabe. E aí pega aquilo que foi colocado naquele prontuário para dizer que só poderia ser praticado por médicos. E não era. Foi apenas um jogo de palavras. Numa situação dessa, de desaparecimento, foi que chegou ao Jonathan. O adolescente falou para a irmã que tinha sido convidado pelo mecânico de bicicleta do bairro lá para ir apanhar a Jussara. Jussara, aqui no Maranhão, é o mesmo açaí, só que no Maranhão se chama Jussara. Era a época, né, da fruta. Né? Então convidou para eles ir, porque é região zona rural, muito mato, né? Para ir apanhar a Jussara na sexta-feira, quando o adolescente levou a bicicleta lá para ajeitar. E ele disse que não podia ir. E no sábado de manhã ele falou para a irmã que tinha sido convidado pelo mecânico e que iria lá para apanhar a Jussara com o mecânico. A irmã mais velha do João tinha falado para ela, foi atrás. Ele negou que não conhecia, que não saiu com o garoto, e a irmã conhecia seu irmão. Aí sim, aí começou toda uma história. Aí ela, não, meu irmão não mente, meu irmão nunca deixou de vir almoçar em casa e tal, e ela foi pra delegacia de noite. Passado esse tempo, no dia 16 de janeiro, ou seja, 40 dias após o sumiço do garoto, eu estava de plantão e fui chamado para atender esse caso de localização de um achado de ossada humana. Então, eu me desloquei até o local. Lá é um local de vegetação muito densa, em torno de 5 quilômetros da cidade, local de difícil acesso. Então, o que foi feito? Chegando no local, eu fiz o local em si, mas eu poderia precisar retornar no local. Como eu sou engenheiro civil de formação, usei muito GPS. Naquela época, GPS não tinha smartphone, não tinha essas tecnologias que hoje todo mundo usa um GPS. Naquele tempo, o GPS era coisa rara. Inclusive, era muito caro o GPS. Mas como eu sempre gostei de tecnologia, eu tinha um GPS meu mesmo, não da polícia, meu.
Aí eu resolvi marcar o ponto. Porque se eu precisasse retornar naquele local, eu teria condição de voltar novamente. Nesse dia eu encontrei o João Carlos Amorim Diniz, que é o delegado que está presidindo o caso, e dos Meninos Imaculado do Maranhão, o chefe dessa força-tarefa. Eu conversando com ele, ele me disse que tinha montado essa força-tarefa, e eu batendo um papo com ele, amigável, batei o que é que ele já tinha. Ele disse, não, eu já tenho um relatório do caso dos Meninos Imaculado, que já apanhou os processos, os inquéritos. E nesse relatório tinha o quê? A data que os meninos tinham desaparecido, as principais lesões e onde eles moravam. Os elementos que tinham são esses. Então, mas nesses dias mesmo, eu conheci o Diniz e ele me disse que já tinha um suspeito preso pela morte do Jonathan. A mãe do menino ficou insistindo, foi lá na delegacia, no mesmo dia, foram buscar Chagas em casa, os policiais, trouxeram para a delegacia, foi um bate-boca, uma discussão. Chagas foi liberado. No outro dia, ela foi lá de novo na delegacia, fez uma conclusão, voltaram a ouvir Chagas, a ir lá e chamar o Chagas. E nesse vai e vem, Chagas fica detido. E nesse mesmo dia lá, eu pegando com o GPS, aí fomos até a casa do garoto, o Theo Jonathan Silva Vieira, que morava no Jardim Tropical. Fui lá, marquei o ponto. Então, quando eu marquei esses pontos, eu falei para o Diniz, o que é que tu já tem? Ele tem um relatório, ele mandou esse relatório para mim. Uns 2 dias depois, ele mandou o investigador me deixar o relatório lá no Instituto. E eu peguei aquele relatório para estudar, que tinha o nome das vítimas, o endereço, as principais lesões. E aí, esse termo emasculação na época não era muito comum a gente usar esse termo emasculação. Eu pesquei na internet emasculação e encontrei um site da Ilana Casoy em que tinha as iniciais das vítimas e as datas. Com essas informações eu peguei o relatório que o Diniz tinha me passado com as datas e colocou numa planilha de Excel e mandei filtrar. Nessa data eu já vi logo o seguinte, uma sequência em Altamira, uma sequência no Maranhão, uma sequência em Altamira e outra sequência e só depois do Maranhão. Então, para mim, eu tive a primeira convicção que poderia ser a mesma pessoa que tinha feito no Maranhão, tinha sido feito em Altamira. Então, eu peguei e imprimi essa planilha em Excel, em cores distintas, separadas, cores de Altamira do Maranhão, e fui conversar com o Diniz. Eu disse, Diniz, para mim, quem matou o Jonathan foi a mesma pessoa que fez o crime em Altamira do Maranhão. Disse, por quê? Eu mostrei a planilha para ele, ele até sorriu e disse, pô. Aí ele entrou lá no gabinete dele e pegou o termo de qualificação do Francisco das Chagas, que era suspeito pela morte do Jonathan. Ou seja, ele estava preso como suspeito, mas ele teve crime em Altamira, ele morou em Altamira e morou aqui no Maranhão. Então, para mim, foi a primeira convicção que poderia ser a mesma pessoa que fez os mesmos crimes. Como o Chagas estava preso, eu passei na casa do Chagas, marquei com o GPS o ponto. Ele me informou nessa data também a casa da irmã do Francisco das Chagas, que morava, era no mesmo quarteirão, só que de fundo com a casa do Jonathan, ou seja, quase de fundo com a casa do menino. Então fui lá, marquei um ponto, ele mostrou a oficina onde o Chagas fazia esse serviço de mecânico e bicicleta, que era de frente à casa da irmã dele. Marquei esse ponto também. Eram 2 lotes, tá? Acho que 40 por 60, tava de uma rua a outra. E tinha uma casa que eu acho que ela tava 3,5 por 3,5 só, no meio do terreno. Não tinha divisória. É um casebrim, feito de barro lá, com beira ao pique. E sem divisória. Chão de terra, coberta por palhas de palmeira. Pronto, era isso. A gente foi lá na casa à tarde, era uma quinta-feira. Já tinha começado a chover. E nesse começar a chover, acho que venta o telhado ali, sem ter ninguém na casa, começou a abrir, chuva entrava e caía no chão da casa. Quando nós entramos, foi percebível logo, assim. A gente viu sobre o solo logo um negócio assim, que hoje posteriormente a gente identificou que aquilo ali é uma cartilagem humana. Aí no dia seguinte, passei numa loja ali, tirei do meu bolso, comprei
enxada, pá, e a gente voltou lá. Com 3 minutos que a gente estava dentro da casa, achamos uma alçada, um corpo. Primeiro que ali onde caiu a água e onde estava a traqueia, com a água, a tonalidade da terra naquele ponto ficou mais escura. O que se conclui que aquela terra foi movida. Estava mais escuro ali. Aí o colega começou a cavar justamente lá onde estava a traqueia. Deu a primeira enxadada lá, 2 minutos, bateu num saco de lona grande, puxou, quando olhou, era um pedaço de fêmur enorme. Aquilo que faltava para a gente começar a interrogá-lo, atribuir diretamente a autoria de um determinado crime ao Francisco da Chaga. Era o que faltava. Já tinha 2 corpos dentro da casa dele, além da acusação pela qual ele estava sendo processado, da morte do Jonathan, no qual ele tinha negado. Aí, dia 26, cedo, a gente foi fazer a vistoria na casa dele. No início da escavação lá, a gente já encontrou a primeira alçada. Foi encontrada a alçada do Emanuel Diego. Era um garoto que, para a gente, para a polícia, nós não tínhamos informação que ele estava desaparecido. Ele matou, cortou ao meio, enterrou numa cova bem rasa. A cova dele era tão rasa que uma lâmina de pá, de pedreiro, essa pá que a gente usa, ela não cobria a lâmina com a arte de sustentação do cabo. Os bombeiros já estavam lá, a casa era pequena, vamos escavar para ver se a gente acha alguma coisa mais enterrada aqui. E aí, os bombeiros começaram a escavar. Não foi 10 minutos, encontraram do outro lado da casa outro corpo enterrado. O Daniel era um garoto que era sobrinho da esposa dele, que também estava desaparecido desde fevereiro de 2003. Esse garoto ele foi tirado da casa do pai e desapareceu. A precariedade extrema da investigação policial e a falta de recursos técnicos, como o perito que precisou comprar um GPS com dinheiro próprio, são elementos que sensibilizam o público e reforçam o discurso crítico sobre a estrutura das forças policiais brasileiras. O chamado Geographic Profiling, né, ou o perfil geográfico do agressor, ele começa a nascer justamente nessa época, aí, final dos anos 80, início dos anos 90, começam a surgir estudos mostrando que se poderia identificar um padrão geográfico no comportamento do agressor e que isso, numa análise reversa, ou seja, a identificação do padrão geográfico do agressor permitiria, numa análise reversa, estabelecer qual era a sua zona de conforto e qual a possível base a partir do qual ele lançava os ataques, focando, então, isso na investigação. Esse padrão, ele requer, infelizmente, um número maior de vítimas para que se identifique, se caracterize enquanto padrão, né? Mas ele não é tão claro a olho nu, porque depende muito da distância de deslocamento e de qual é efetivamente a posição da base do agressor. Isso foi um trabalho muito interessante realizado pelo perito Wilton Rego no Maranhão, quando começam a aparecer casos muito semelhantes no Maranhão e ele mapeia, então, a localização geográfica, as próprias dispensas, inclusive, desses crimes. E, a partir disso, identifica um padrão de deslocamento do agressor. Quando se sobrepõe esse padrão que ele identifica no Maranhão, ele é sobreposto ao padrão geográfico dos casos de Altamira, nós vemos exatamente o mesmo agressor se comportando exatamente da mesma maneira, inclusive no seu padrão de deslocamento, tendo como referência a sua casa como ponto, como base operacional para produzir as agressões. Foram 15 anos. O Chagas matou por 15 anos, até ele ser preso efetivamente no ano de 2003. Então, eu tive proximidade com esse caso no ano de 2004 e percebi que um personagem foi muito importante, que foi o perito Hilton.
ele conseguiu, com o GPS que ele comprou do próprio bolso, ele conseguiu fazer o mapeamento das áreas e fazer uma correlação, né? Ele fez um perfil geográfico, na verdade, para identificar os padrões comportamentais, o que era encontrado na cena de crime, e percebeu, aqui temos uma pessoa agindo, temos um serial killer. Nós temos que entender que o Brasil até hoje não tem uma cultura de pesquisa em criminologia, de pesquisa em psicologia criminal, de pesquisa em modus operandi, de pesquisa do processo decisório comportamental de criminosos. E não temos isso no Brasil ainda. Temos profissionais que fazem isso, muito bons de norte a sul do país, mas as polícias, as secretarias de segurança não têm núcleos específicos para entender e para mapear esse tipo de comportamento, o que seria muito importante, porque na hora que eu entendo comportamentos de quem já cometeu o crime, eu consigo pensar em prevenção, o que levou essa pessoa, essas pessoas a agirem dessa maneira e como eu posso prevenir isso. Então a ciência serve para entender esses padrões comportamentais. Naquela época não se tinha, repito, hoje não tem com tanta eficiência. Naquela época, então, não tinha nada, praticamente nada de estudos nessa área. O Brasil estava começando a entender esse tipo de crime, né? Poucos criminosos apareceram na mídia chamados de serial killers, né? Os Estados Unidos, anos 70, 80, cunharam esse termo no FBI, começaram a estudar, a escrever manuais para entender o comportamento de criminosos em série, por que agiam. E o Brasil não tinha pesquisas, hoje já tem, mas não tinha pesquisas relacionadas ao comportamento predatório desses indivíduos. Então, depois do caso do Maníaco do Parque, do próprio Chagas e outros crimes em série no Brasil, muitos profissionais começaram a estudar, a entender esses padrões. E por que eu estou reforçando a questão dos estudos nessa área? Porque, na época, a investigação da polícia, do Ministério Público, tinha que se basear em provas materiais. Então, o trabalho da perícia foi muito importante, porque houve um trabalho científico, houve um trabalho de perícia científica, e essa correlação das áreas, eles perceberam que havia uma área específica, eles perceberam que havia um padrão específico, eles perceberam que havia uma zona de conforto, que os ferimentos eram similares, que cortes nas roupas eram similares. Então, eles conseguiram associar, né, a um criminoso em série e começaram a investigação para entender quem seria a pessoa que estaria próxima dessas crianças. O Francisco das Chagas, ele quando foi preso no ano de 2004, depois do julgamento da Valentina de Andrade, ele confessou paulatinamente esses crimes de Altamira. Ele não confessou, nem os do Maranhão ele confessou. Mas assim, não teve como ele não confessar, porque foram encontrados corpos dentro da casa dele e diversas outras situações. Quando ele começa a contar o que ele fez, o que me convenceu de fato que o Francisco das Chagas foi o responsável por esses crimes foi a riqueza de detalhes, né? Quando ele começa a falar, ele fala tudo. Ele conta coisas que a gente lê o processo de Altamira, lá dos acusados da seita satânica, e ele conta coisas que não tem naquele processo. Ele fala de detalhes. Ele lembra de coisas, ele lembra como ele deixou o corpo, ele lembra de tudo, entendeu? Algumas coisas, obviamente, ele não lembra, porque quando ele foi preso já tinha mais de 20 anos que os crimes tinham acontecido. Como é que a gente soube logo que era dele? Encontrou a chinela da vítima, encontrou a camisa da vítima, inclusive a camisa está cortada ao meio, que era uma das coisas que essa camisa do Chagas, ela estava cortada na parte da frente, ela tinha um símbolo, era um sino, um portal com um sino, e quando foi em julho, ele nos conduziu até a casa dele, depois lá o Chagas, e disse, ó, tinha um pé de laranja lá no quintal, e diz, ó, bem no pé do escava bem, quando nós escavamos estava lá a cueca e a parte da camisa que faltava lá da vítima lá. E o Chagas falou, olha, eu tenho mais alguma coisa para contar para vocês, de outros crimes. E eu estou preocupado com minhas filhas, com a segurança delas. Ele era separado.
A ex-mulher e as filhas já moravam em outro lugar, mas ele dizia que estava preocupado com as filhas, que alguém queria fazer algum mal para elas. Ele disse, eu cometi outros crimes, sim. Aí eu disse, tá bom, então tu vai fazer o seguinte, me conta aí qual foi o primeiro crime, primeira pessoa que tu matou aí, conta. Então, naquele momento que ele falou que aquela criança que ele falou que eu não sabia de quem é que ele estava falando, ele falou, não, foi lá em Altamira. Aí eu disse, ixi, Maria, esse negócio aqui é muito maior do que a gente tá pensando aqui. Tá batendo tudo. Aí, não, eu quero conta daqui, a primeira aqui. Aí, justamente, ele começou a contar, e eu também não identifiquei. Aí que nós descobrimos depois, futuramente, que aquela primeira criança em setembro não tinha sido a primeira criança, tinha sido a segunda. A primeira foi em agosto, logo que ele chegou aqui. Nesse momento, essa época que ele era o centro das atenções, que ele, eu quero visitar minhas filhas, eu quero que minhas filhas venham. A gente ia buscar as filhas, levava lá. Eu quero, aqui na cela, lá, não tem um sonzinho lá, a gente comprava um radinho de pilha, dava para ele. Fazia essas graças, como a gente pode dizer, né? Durante a investigação. E ele foi contando tudo. No dia 1º de abril, pedi pro delegado lá, eu fui lá na minha casa. Aí o Diniz questionou, fazer o que, Diniz? Na tua casa? Eu quero ver, porque vocês ficavam lá, quer saber como vocês deixaram. Vamos embora. Botamos numa viatura descaracterizada e passamos para lá, para a casa dele. E ele me mostrou o local de mais uma vítima, que estava enterrada em torno de 10 metros da casa dele, na parte da rua já. E aí o delegado me ligou, eu vem para cá, que o Chagas mostrou um local. Nós começamos a escavação. Escavamos de 5 horas da tarde até 10 horas da noite, nada foi encontrado. Manual mesmo, uma equipe de bombeiros lá, escavando não. Aí no outro dia 2, nós iniciamos uma escavação, levamos uma reta escavadeira, começamos a escavar, escavando. Começamos por volta de 10 horas até 2 horas da tarde, nada de encontrar o corpo. Ele disse, não, faz o seguinte, nós montamos uma equipe, nós temos todos os 20, a tropa de choque, nós colocamos 20 homens lá, mas eu acredito que lá tem mais de 200 pessoas, 2.000 pessoas que acabou de buraco lá. Ninguém sabe se vai os Chagas. E não vou lá não. Escava mais perto da casa de fulano e tal. Eu mudei a escavação, estava a 50 centímetros da casa do cara lá, do vizinho. O cara tem feito a casa a 50 centímetros do local. Então, escavei na mesma posição, como ele escreveu o garoto, botou o garoto e fez um saco investido e amarrou com uma cola. Estava no mesmo jeito que ele escreveu, estava visto não. E assim a gente ia atrás para tentar identificar de quem é que ele estava falando, porque nós não sabíamos quem era. Tem um adolescente que o Chagas tinha dito que tinha encontrado, na idade era um adolescente, numa determinada via, né, que a gente chama aqui Rio Grande, Estrada do Rio Grande, e que ele tinha encontrado esse adolescente, tinha convencido ele a acompanhar até um determinado local e que tinha matado e colocado ele na beira de um riacho. Como que nós conseguimos identificar? Porque ele falava, esse menino era meio doidinho da cabeça. Então, nessa busca posterior à confissão dele, nós identificamos um adolescente que já tinha quase 10 anos que tinha desaparecido e ele encaixava nessa descrição do Chagas. Ele tinha um certo retardo mental. Já era um cara de 15 anos, Laércio. Tinha uma foto. O que foi um fator que confirmou? A família deu uma foto de corpo inteiro da criança, onde a gente podia anotar, e a família, em declarações, falou isso, que ele tinha uma pisada defeituosa, onde a sandália havaiana desgastava apenas de um lado, toda. A família diz, olha, inclusive ele estava com uma sandália e na foto a perícia pôde ampliar aquela foto, que mostrava detalhes da sandália, no qual ela estava totalmente desgastada de um lado, né, dos 2 pés, né, que comprovava que ele tinha uma pisada defeituosa. O Francisco da Chaga disse que teria assassinado e ocultado o corpo próximo a um riacho, que por coincidência ficava a menos de 300 metros de outro crime e 600 metros de outro, já comprovado por ele. Foi feita busca com bombeiro na época, em 2003, anos após o fato declarado por ele. E se encontrou uma sandália havaiana totalmente desgastada de um lado. O corpo não foi possível encontrar. O corpo não foi enterrado. O corpo foi colocado sobre o solo, coberto por
por folhas. Depois de alguns anos, amigo, você não vai achar nada. No máximo um pedacinho de osso aqui, acolá, né, se por acaso a terra encobriu. É diferente de você colocar um corpo a 7 palmos, né? Isso aí vai ficar 50 anos lá, vai ficar só os ossos. Quando cavar, vai achar. Outra vítima que não estava catalogada como desaparecida. Então, o que acontece? Esse garoto mesmo, o Diego, segundo Chagas, ele disse, quando eu fui fazer minha casa, eu escavei um buraco, e aí eu tirei o material para fazer a casa, a taipa da casa, e aí quando eu matei o garoto, jogou o garoto dentro, eu tinha um lixo lá escavado, joguei o lixo por cima, depois botei um pouco mais de terra lá, mais lixo, e poucos dias depois a prefeitura veio, fez a pavimentação da rua com pissarra, não foi asfalto, mas foi pissarra mesmo, colocou pissarra por cima e acabou. Quem acha esse corpo lá? Algumas vítimas tiveram seus genitais arrancados e comidos pelo Francisco. Outras foram obrigadas a comer os próprios genitais, ainda vivas, né? Lembrando que elas eram emasculadas ainda vivas e muitas vezes ele usou pó de café provavelmente para estancar o sangue e para impedir que essa vítima morresse logo. Evitando o maior sangramento, essa criança demorava mais para morrer. E ele aprendeu isso. Quanto mais a criança demorasse para morrer, mais ela sofria e maior o prazer que ele sentia. O fato dessa atitude, desse movimento do Chagas em progredir a violência não é uma característica só do Chagas, mas de qualquer criminoso em série. Observem que uma pessoa que provoca violência e não para e continua e se aperfeiçoa é porque ela tem prazer com isso. E o prazer vem do controle, vem da dominância que ela tem sobre outra vida, sobre outra pessoa. Então Chagas, como a ampla maioria dos criminosos em série, aumenta o terror das suas vítimas, aumenta a violência, aumenta a tortura, à medida que ele identifica que isso traz algum benefício pessoal egóico para ele. Ele sente prazer com aquilo. Então imagina que uma pessoa tem prazer em fazer uma faculdade, em abrir um negócio, em trabalhar, em viver uma relação, em fazer uma viagem, estar com a família simplesmente. O prazer desses indivíduos é em dominar e fazer o mal. Isso é um recorte do comportamento humano, isso é uma maneira de ser do humano. Eu não tenho que ser apenas bom, eu posso ser mal e não ser patológico isso, eu posso ser simplesmente mal. E essa é uma característica dele, essa é a evolução dele, foi em benefício do prazer dele. No mês de setembro, foi achada a primeira vítima no Maranhão de emasculado. Entre a residência da tia de Francisco da Chaga e o local de achado dessa criança, não dá 1 quilômetro. De setembro a janeiro, tivemos 5 casos em São Luís. O que é que Chagas falava? Que ele veio para cá em agosto, ficou até próximo do Natal, voltou para passar o Natal e Ano Novo lá em Altamira. Depois das festas de final de ano, ele retornou com a cunhada e aqui ele ficou até próximo do mês de maio. Dia 1º de janeiro, morreu uma criança lá em Altamira. Logo em seguida, poucos dias depois, ele voltou para São Luís. Assim que ele chegou aqui, o Bernardo foi morto, se eu não me engano, dia 5 de janeiro. E esse Bernardo é o nome que está no verso do extrato, com a data. O verso do comprovante está lá, 2 nomes, o nome de uma criança do Maranhão e o nome da criança do Pará. Na época que ele disse que saiu definitivamente de Altamira e veio morar em São Luís, lá nunca mais teve um crime e aqui continuou até 2003. Já é um fator. Pois bem, então, em cima desses 2 fatores, a gente vamos investigar ele pelo emasculado. O que é que a gente vai investigar ele como? Chama ele lá e perguntar se ele matou e emasculou alguma criança? Não podia ser tão burro assim, porque eu acho que isso é burrice. Eu tinha uma linha de investigação que eu dizia, eu tenho que descobrir se você é autor de um crime sem perguntar para você. Eu tenho que provar sem perguntar. Eu acho que essa é a melhor investigação. Tu não precisa me dizer nada. Eu tenho que provar sem tu me falar nada. Né? Até porque se você me falar, depois lá na frente você pode desfalar. Né? Dizer que foi sob pressão, não sei o que, tal, então não vai dar certo isso.
Então, o que é que a gente pensou em fazer? Não, vamos usar a mesma metodologia que a gente usou nos últimos meses. A gente não fez todo o estudo em cima das vítimas, onde a vítima morava, onde a vítima foi encontrada morta, onde é que ela estudava, tudo não está marcado, plotado lá no mapazinho? Vamos fazer isso com Chaga também. Chaga, 1990, onde era a casa da tua tia? Tá, tal lugar, chega lá, ela tá aqui, tá marcada a casa dela. Onde é que tu trabalhava em 90? Tu chegou a trabalhar aqui, esses 5 meses que tu ficou aqui? Ah, sim, fiquei, marca lá onde é que ele ficou, trabalhou. Depois, tudo. Os amigos dele, onde é que teus amigos moram? Quem é teu melhor amigo aqui? Fulano. Marca lá onde é que fulano mora. Tu trabalhou em qual lugar, tal? Trabalhou aqui. Então, nós enchemos aquele mapa de São Luís com pontos que diziam respeito ao Fio da Chaga. Onde ele vivia, onde ele morava, onde ele trabalhava, onde ele tinha suas relações sociais, era aqui, dentro daquela área lá de 4,5 por 12. Então, tudo bateu. Um vizinho, que o pessoal não tinha ido na casa, compareceu de livre e espontânea vontade lá na delegacia. E ele, primeiro, ele já chegou dizendo que não acreditava que Chagas tinha cometido aquele crime lá do Jonathan, né? Porque ninguém sabia que a gente estava investigando ele pelos outros. Mas ele queria relatar que ele tinha 2 filhos adolescentes e um já tinha 4 a 5 anos que estava desaparecido. E ele nunca tinha ido numa delegacia fazer uma ocorrência. E o filho dele tinha desaparecido, nunca tinha sido encontrado. Mas ele frequentava a casa de Chagas, frequentava a casa de Chagas e tal. Ok, certo. Mas eu tenho outro filho, mais velho, tal. Cadê ele? Naquela mesma época, esse filho mais velho já morava na rua. Separado da mãe, um filho desapareceu há 5 anos, ele nunca fez uma ocorrência na polícia. A mãe nunca foi atrás, porque não morava com a mãe, morava com o pai. A mãe também nunca correu atrás dos filhos, para saber. O outro morava na rua. Aí, cadê seu filho? Não, meu filho deve estar lá na feira da cidade operária. Vive por lá, medicando comida, essas coisas, com trabalho, alguma coisa. O pessoal foi lá e achamos o garoto, trouxemos. E conversa vai, conversa vem com o garoto, já um adolescente, acho que 15 anos por aí, 16, 14, mais ou menos isso. Isso, aquilo. Tu não gostava de ir pra casa de Chagas, não? Eles, contando a história, ele falou, eu nem gostava de ir na casa de Chagas. Mas por quê? Porque tu não gostava de ir pra casa dele. Aí eu pergunto, não, mas vocês dormiam lá? Ele não fez nada, não. Nunca fez, não. Nunca teve problema nenhum. Mas eu não gostava de ir pra casa do Chagas. Mas por que tu não gostava de ir na casa de Chagas? Porque aquela casa fedia só cachorro morto. Ah, tá certo. Aí nessa conversa dele e tal, me deu um estalo assim, eu não sei nem por quê. Coincidentemente, quando nós fomos na casa do Chagas, tinha lá um baú, na casa a tia dele levou um baú cheio de coisas dele, e nós arrecadamos muitas dessas coisas, inclusive uma baleadeira lá, no baú de Chagas. E o delegado guardou essa baleadeira. Aqui no Maranhão, estilingue, que é o termo que vocês usam aí no sul, aqui se chama baladeira. Aí eu pensei, tu chegou a ver uma baladeira lá na casa de Chagas, pendurada por lá? Sim, eu cheguei a ver essa baladeira. Inclusive, quem fez essa baladeira fui eu e Cibá. E Cibá, quem é Cibá? Uma criança que anos antes tinha sido morta e emasculada. E o corpo foi encontrado a 300 metros da atual casa do Francisco da Chaga. Aí eu disse, sim, e se eu te mostrar essa baladeira, tu tem certeza que tu reconhece ela? Tu sabe dizer se essa baladeira que eu vou te mostrar aqui é a baladeira do Cibá? Eu a conheço, porque a gente fez 2 riscos no cabo. Por quê? Porque se alguém pegasse aquela baladeira nossa, a gente ia descobrir que aquela era a nossa baladeira, porque a gente fez 2 riscos. Abri a gaveta, peguei a baladeira, do jeito que ela estava montada, com a liga, com o fio todo amarradinho, eu entreguei para ele. Tá aqui a baladeira. Ele pegou, puxou a liga elástica e mostrou para mim lá os 2 risquinhos. A figura de Francisco da Chagas, um serial killer brasileiro extremamente sádico que agia em 2 regiões do país, Pará e Maranhão, se destaca como um ponto forte de interesse da sociedade. Nos 24 anos que eu atuo como psicólogo criminal, talvez tenha sido o maior psicopata que eu tenha me aproximado do caso, visto, entendido, estudado. Eu digo maior, temos muitos criminosos terríveis,
mas o maior nível de perversidade, de selvageria, de manipulação e de número de vítimas. O Chagas, na América do Sul, ele só perde para o Garavito, que matou quase 200 crianças na Colômbia. Inclusive, os dois agiram na mesma época, o Garavito na Colômbia e o Chagas aqui no Brasil. Então, o Chagas, dentro do entendimento da argumentação psicológica, psiquiátrica, é um indivíduo que tem maturidade criminal nível máximo, é um indivíduo que não tem afeto, é um indivíduo que a inteligência dele era no processo de manipulação das pessoas, do seu argumento, das suas respostas. Chagas, em um primeiro momento, ele assume todos os crimes, ele confessa todos os crimes, ele leva os policiais, foi feita uma força-tarefa na época, até os locais do crime, e depois ele diz, não, eu não fiz nada. Como a maioria dos serial killers, primeiro eles assumem, depois eles estão vendo, eu não vou sair nunca mais daqui, deixa eu começar a negar, não fiz nada, eu apanhei, eu fui torturado, eu fui forçado a falar, eu fui forçado a mentir. E ele teve esse momento de negar todos os crimes também, como também houve um momento que ele começou a falar que ele sofria agressões na infância, que a avó era agressiva com ele, que no momento que ele matava ele ouvia vozes, que tinha uma voz que dizia que ele tinha que matar, associou isso ao demônio, associou isso a espíritos, associou isso a alucinações. O que os serial killers normalmente fazem, o que psicopatas normalmente fazem, culpam outras pessoas, não assumem responsabilidade pelos seus atos, então a culpa é da mãe, é da avó, é da economia do país, é da pobreza, do sofrimento, é das vozes, mas nunca ele, nunca uma decisão deliberadamente dele. Esse é um padrão de psicopatas de não assumir responsabilidade, de responsabilizar tudo e todos, e esse é o Chagas. Chagas é mais um psicopata com características muito específicas que o caracteriza e forma a personalidade dele como um predador. Ele confessa, depois de preso ele confessa todos os crimes, inclusive com riqueza de detalhes. Ele assume, num primeiro momento, ele assume a responsabilidade, ele explica, ele chega a levar, repito, a polícia até os locais que ele havia matado no passado, enterrado, e coberto com folhas, etc., galhos, que era a maneira que ele deixava, exatamente como um predador deixa a sua presa. E ele assume, ele indica, ele conta detalhes que só quem realmente cometeu crimes saberia. Obviamente, depois ele nega. Mas no primeiro momento ele assume tudo, isso corrobora efetivamente, sem sombra de dúvidas, com as cenas de crime. Francisco das Chagas agiu por 1 década e meia. Matou, mutilou, fez dezenas de meninos desaparecerem. Enquanto inocentes eram acusados e condenados, ele seguia livre, cometendo novos crimes. Um serial killer que aterrorizou Altamira. Um caso que parecia esquecido. Até que, no Maranhão, uma equipe obstinada reabriu os arquivos. Perícia meticulosa, investigadores que não aceitavam o silêncio. E então, o impossível aconteceu. A emasculação foi a assinatura dominante, presente na maioria esmagadora das vítimas. Em alguns poucos casos, não houve mutilação. Em outros, apenas ossadas foram encontradas. Mas todas eram peças do mesmo quebra-cabeça de horror. Agora, desvendamos. Como ele escolhia? O que fazia voltar? Como um monstro se escondeu à luz do dia por tanto tempo? Na parte 2, entramos na zona predatória, nos rituais, na mente perturbada que achou que nunca pagaria, até que essa equipe provou que ele estava errado.